O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Mais uma vez, peça: enche-me, Senhor, com teu Espírito. Diga: enche. Minha alma, enche-me, Senhor, e minha alma reviverá. Para te adorar, cante. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos num tempo onde a cultura do mundo atual, ela quer nos ensinar e quer colocar na nossa cabeça que é inteligente aquele que é servido. Que é inteligente aquele que as pessoas chegam para você para fazer tudo o que você quer. Ou quando você tem um controle na vida das pessoas. As pessoas querem colocar na nossa cabeça que é inteligente e é uma pessoa que realmente tem influência na vida do outro quando domina ou quando exige que o outro faça alguma coisa para mim segundo o meu interesse. Muitas vezes a nossa cultura está muito cheia disso. E o interessante é que tem pessoas ainda que querem colocar na nossa cabeça, por pior, é que os ensinamentos cristãos, ele está como se não está mais valendo. Tem pessoas que chegam a dizer isso, que não adianta pegar a Bíblia, algo que foi escrito há tanto tempo, 70 anos depois de Jesus, os primeiros escritos, como se fosse algo defasado. Mas a verdade é que, ai do mundo, se não tivéssemos uma orientação, um ensinamento como a palavra de Deus nos dá. O mundo hoje está difícil, está um pouco complicado. As pessoas estão virando a cabeça, Se não tivesse a palavra de Deus, era pior. Se não fosse a palavra de Deus na vida das pessoas, as coisas seriam piores. Pode ter certeza disso. Por isso que a igreja, ela sempre está combatendo com os pensamentos, com a ideologia,
com aquilo que às vezes é imposto e nós muitas vezes temos que engolir de goela abaixo e às vezes balançar a cabeça e concordar. Mas a palavra de Deus hoje, ela é muito forte. Porque está dentro de um contexto, como foi proclamado agora. Começou assim: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Nós estamos dentro de um contexto que Jesus estava preparando a sua Páscoa, próximo a se doar por inteiro, como diz o Evangelho de São João. No momento da sua glória, seu momento final, Jesus chama os discípulos, porque eram os seus discípulos, chamam, convida, prepara um banquete. E sabe o que Jesus faz? Nós sabemos, mas é importante nós lembrarmos. Jesus pega, cinge, coloca uma toalha, se ajoelha, toma uma atitude, que é uma atitude de escravo, sendo ele Deus, sendo ele mestre. Aqui nós sabemos que os discípulos já seguiam Jesus como seu mestre, embora que ainda não conseguia por inteiro, a sua mente ainda não estava ainda completa no que se refere ao projeto de Deus. Mas o que é que Jesus faz sendo mestre? Jesus se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso nós recentemente, a liturgia nos convidou agora na quinta-feira, recentemente, que nós participamos e vivenciamos aquilo que a igreja e a liturgia nos convida. Mas Jesus, ele vai aos pés dos discípulos para lavar os pés, uma atitude de humildade. Porque Jesus nos ensina aqui, tem duas dimensões. Primeiro, a humildade. Porque Jesus, de fato, ele foi humilde. Só pelo fato de ele ter se encarnado no seio da Virgem Maria, só pelo fato dele, na sua condição divina, assume a condição humana, exceto no pecado, mas ele se iguala a nós, no que se refere à humanidade, exceto no pecado, mas ele se iguala para poder nos elevar. E Jesus, ele se encarna, Jesus ensina, é a dimensão da humildade, e depois a dimensão do serviço. E ele diz como é que devem ser os seus discípulos. Que deve, primeiro, servir. Ele diz: eu sou o mestre e Senhor, e de fato sou o mestre. Fiz isso, vocês também devem fazer. Na hora quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, isso era algo tão chocante, porque de fato era chocante, porque Jesus, sendo um judeu, jamais um judeu faria isso. Só quem poderia fazer isso era um escravo. É tanto que Pedro, ele não aceitou. Ele disse: os meus pés, Senhor, tu não vais lavar. Ele diz logo: não, eu não aceito. Não dá para suportar ver o meu mestre lavando os meus pés. Mas Jesus disse para ele: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Isso é muito forte. Se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. Nós sabemos a resposta de Pedro, não sabemos? Foi o que Pedro disse? Vocês sabem foi o que Pedro disse? Foi o que ele falou. Ele disse o quê? Lava meus pés, lava as minhas mãos, lava minha cabeça, me lava por inteiro, Senhor. Ele foi logo dizendo assim. Interessante que no Evangelho de São João, Jesus diz para ele: quem já tomou banho, não precisa tomar banho mais não. Está lá no Evangelho. Mas o que Jesus quer dizer com esse lavar os pés? É justamente essa dimensão da humildade. E por que Jesus disse que era necessário lavar os pés para que tivessem parte com ele? Porque ele sabia, como diz no Evangelho de São João, nem todos estavam limpos. Veja que o inimigo já tinha posto no coração de Judas para traí-lo. Por isso que o Senhor falou: nem todos estáis limpos. E agora aqui a gente consegue entender a dimensão de lavar os pés e para fazer parte com o Senhor. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós, às vezes, estamos sujos dentro de nós, dentro do nosso coração. Hoje, partilhando com o meu fundador Gilberto,
Estava no carro e a gente partilhando sobre essa palavra. E ele falava justamente sobre isso, essa grande dimensão da humildade do mestre que se rebaixa para lavar. Mas esse lavar significa salvar. Significa fazer parte, trazer para ele, fazer parte. Estás comigo, é necessário. Como na Santa Missa, nós, no início, que nós fizemos, logo após invocar a Santíssima Trindade, nós entramos no ato penitencial. Primeiro, nós entramos na dimensão do reconhecer que somos pecadores, para Deus poder nos lavar, para poder curar as nossas feridas de pecado. E eu pergunto para você, meu irmão, você também quer fazer parte? Como é bonito dizer que eu faço parte da dimensão de Deus. Eu faço parte, que depois Jesus vai dizer, eu não nos chamamos apenas de servo, mas amigos. Eu faço parte da amizade de Deus. Você já pensou nessa dimensão? Que você é amigo de Deus, pode ser amigo de Deus? De Jesus? Você já pensou nisso? Mas para isso, como Jesus disse para Pedro, é necessário que eu lave os teus pés. É necessário que eu lave o teu coração. É necessário que você se abra. É necessário que isso está dentro de você, que impede de você estar comigo, seja mudado. É preciso lavar dentro de nós. E às vezes trazemos muitas coisas que precisam ser lavadas. Muitas coisas que precisam ser renovadas dentro de nós. E Jesus diz, é preciso lavar, é preciso reconhecer, mas também é preciso sair de si mesmo. E essa é outra dimensão do serviço. Por isso que Jesus vai dizer para eles, deveis fazer isso também, lavar os pés uns dos outros. Me faz lembrar também, quando eu vinha quarta-feira com Maria Salomé lá de Aparecida, nós fomos lá no santuário, acho que foi quarta ontem, né? E quando nós vínhamos conversando, e ela falou de algo que na nossa comunidade Obra de Maria, a gente faz sempre que achamos necessário. E era algo que se fazia constante no início da comunidade. Lavar as mãos uns dos outros. O que significa isso dentro da comunidade? De vez em quando nós fazemos isso. Quando em comunidade, é como uma família. Nós vivemos em comunidade, eu vivo em comunidade. É como uma família, em casa. Em casa, às vezes a gente não se arranha com o irmão. Às vezes a gente não se arranha com o outro. Às vezes o marido não se arranha com a esposa. Uma maneira de falar assim para não falar brigar, né? Mas é preciso, de vez em quando isso acontece, ou não? Sim ou não? Ou eu estou errado, ou eu estou exagerando aqui? Sim ou não? Isso me deixa mais tranquilo. Mas é necessário fazer isso. Lavar as mãos, lavar os pés, significa tirar essa sujeira que está impedindo de viver como irmão, de fazer parte de um com o outro, porque um faz parte da vida do outro. O esposo faz parte da vida da esposa, a esposa faz parte da vida do esposo, e assim os filhos, e assim sucessivamente daqueles que estão ao redor. E nós na comunidade fazemos isso. De vez em quando, com o tempo, quando fazemos nosso momento de retiro, sabe o que fazemos? Muitas vezes eu já fiz isso. Quantas vezes eu precisei de ir atrás de um irmão meu e fazemos uma dinâmica, pegamos uma bacia com a água e chama a pessoa que a gente não teve uma confusãozinha, e chama a pessoa aí perto da bacia com água e a gente lava a mão do irmão e diz, meu irmão, me perdoe porque eu não fui irmão, me perdoe porque eu não fui cristão como deveria ser, me perdoe porque o meu orgulho falou mais alto, me perdoe porque eu não tenho sido fiel, me perdoe porque eu não tenho olhado para ti, eu tenho olhado apenas para mim. E a gente lava a mão do irmão e depois ali enxuga. E se de repente aquele irmão também tem algo que precisava pedir perdão, faz. Mas é algo, claro, é uma dinâmica, mas é como que, vou dar um exemplo. Um exemplo, só o exemplo não, mas algo que é verdade. O sacramento, o que é o sacramento? Todo sacramento é um sinal visível da graça invisível.
No batismo, qual é o sinal visível no batismo? A água. O sinal visível na ordenação sacerdotal, o óleo. O sinal visível no matrimônio, no sacramento do matrimônio, é justamente o trocar as alianças, é o consentimento do esposo com a esposa, é o sinal visível da graça invisível que nós não enxergamos. Essa atitude que nós temos de lavar a mão do outro, esse sinal visível, atrás existe uma graça invisível que nos faz irmãos, que nos faz perdoar um ao outro, que faz nos reconciliar um com o outro. Por isso é necessário pedir a Deus sempre essa graça de lavar e não só lavar, mas essa atitude também de serviço, de ir ao encontro do outro. Por isso que eu falava no início, que as pessoas querem nos dizerem para nós que inteligente é aquele que faz com que o outro faça a sua vontade. Mas eu digo, Jesus diz o contrário. Eu fiz um curso de administração e eu me lembro muito bem nas aulas de marketing. Sabe o que é que dizia a minha professora de marketing? Eu não me esqueço nunca. Ela dizia claramente na turma de 35 alunos. Ela dizia, para você ser bom, você tem que derrubar o seu irmão. Ela dizia assim claramente. Para você vencer, você tem que derrubar aquele que está do lado. A cultura de querer ser mais do que o outro. Por que ela não ensinava? Ajuda o seu irmão. Porque é isso que Jesus ensina. Porque se tem alguém que tem uma dificuldade, por que não ajuda? Por que não cresce juntos? Isso é a dimensão do dia ao encontro do outro, do serviço. Por que não ajuda o seu esposo que não está conseguindo alguma coisa? Por que não ajuda a sua esposa, os seus filhos? Mas muitas vezes o egoísmo querem dizer que eu tenho que ser visto, eu tenho que ser ajudado. As pessoas têm que olhar para mim, para a minha dificuldade. Eu estou sofrendo, eu vivo assim. Porque fica olhando apenas para nós mesmos. Não saímos de nós para ver a necessidade do outro. Para ver a necessidade do outro. Enquanto a minha professora dizia que era preciso derrubar o outro, Jesus nos diz, quer ser o primeiro? Seja o último. Jesus diz, depois, o servo não é maior do que o seu senhor. Isso que eu fiz, deveis fazer também. E assim a gente vai entendendo essa grande dimensão da bondade de Deus na nossa vida. E assim a gente vai entendendo aquilo que Deus quer de nós, que Deus nos pede. É muito forte o Senhor quando vai dizer, em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor. E o enviado não é maior do que aquele que enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. E aqui está o segredo da nossa felicidade. Nós que sabemos disso, agora é preciso pôr em prática. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, meu irmão, não é difícil fazer parte do Senhor. É preciso uma coisa, deixar que Deus nos lave o nosso coração. E assim eu saí de onde eu estou até você, para também lavar o seu coração. Essas duas dimensões, a dimensão do serviço de sair e a dimensão de pedir para Deus nos lavar, para que nós também possamos lavar o outro. Esse é o segredo da felicidade, por isso que o Senhor vai dizer isso. Na família, por que às vezes existem tantas desavenças, tantas dificuldades, tantos problemas? Porque cada um não quer sair de si. Eu já contei uma vez aqui, teve uma vez, eu vou repetir. Teve uma vez que eu fui em casa. Eu cheguei lá em casa uma vez, foi no ano passado, nas férias. E
Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse assim: olha, Moisés, eu vou dizer porque minha mãe, ela autoriza a falar essas coisas, ela sabe que de vez em quando eu falo. Ela disse: olha, Moisés, eu não estou mais aguentando seu pai. Mesmo assim. Porque o seu pai, assim, começou falando, né? Disse todos os defeitos do papai para mim. Falou. E eu só escutei. Deixei ela falar, deixou e tal. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou dizer? Fiquei calado. Aí eu fui conversar com o papai para dizer para ele algumas coisas que ele deveria melhorar para melhorar a situação em casa, né? Só pai, olha, isso aqui, o senhor deveria melhorar nisso aqui. Eu não vou falar não, as coisas não, né? Vou deixar vocês pensar mais na mil coisas. Olha, isso aqui não é assim, deveria ser assim. Aí ele disse, sabe o que é o problema? Sabe qual é o problema? Esse qual é? É a sua mãe. Porque a sua mãe é assim. E começou falando dos defeitos da minha mãe. Pronto. Cada um foi falando o defeito do outro. Essa dimensão de ninguém querer sair de si. Ninguém querer sair de si. Ninguém querer reconhecer o seu, só apenas olhar o do outro. Mas Jesus nos ensina ao contrário. É sair de nós mesmos. Sabe o que foi que eu fiz? Porque minha mãe, ela é de igreja, graças a Deus, da renovação carismática, meu pai também. E eu disse assim, olha, eu vou chamar vocês dois e eu vou rezar por vocês dois. Chamei eles dois. Chamei os dois, eles são obedientes também, viu, gente? E eles vieram, foram para o quarto, vamos para o quarto de mamãe e papai, o quarto deles. Tem um crucifixo grande, lá no quarto. Eu peguei esse crucifixo e coloquei na cama, em cima da cama, e pedi para que eles se ajoelhassem. E eles se ajoelharam, são obedientes. E os dois se ajoelharam, meio bicudo, um para o outro, mas se ajoelharam. E eu comecei a dizer, tudo que eu disser, vocês vão repetir. Foi um pouco engraçado, mas eles obedeceram, né? E eu dizia assim, eu dizia, papai, agora o senhor vai dizer, diga, eu, José Gomes, nome do meu pai, eu peço perdão, eu peço perdão. Pelas vezes, aí ele ficava calado. Fala, papai. Fala. E ele, eu peço perdão. Aí eu disse, agora a mamãe, a senhora, diga, eu, Judita, eu peço perdão pelas vezes que eu não compreendi. Ela dizia, agora olha para um para o outro, eu disse, mas assim, porque às vezes vem essas coisas. Olha um para o outro, agora dê um beijinho. Eu disse. Nessa hora os dois caíram numa risada lá. E botaram para rir os dois. E nessa hora a mamãe começou a chorar. E eu pensei que o papai também ficou com os olhos meio como que lacrimejando, né? Os olhos cheios de lágrimas. E eu senti que naquele momento ali houve um momento de lavar o coração do outro. É tanto que depois eles se abraçaram. E eu disse, olha, não é ninguém para falar o defeito do outro, não. É para falar do seu para melhorar. E nós precisamos sim reconhecer isso. Para dizer para você, meu irmão, que todos nós, precisamos sim pedir a Deus essa graça da reconciliação, mas ao mesmo tempo pedir ao Senhor a graça de querer voltar sempre para Ele, reconhecendo quem nós somos, no serviço, sendo fiel a Deus. Eu pergunto para você, meu irmão, você quer realmente hoje, nessa tarde, sentir-se lavado por Deus? Sim ou não? Você quer hoje, nesta tarde, lavar o coração da pessoa da sua casa que você sabe que precisa lavar? Você se deixa hoje que o outro que também está perto de você lave o seu coração? Diga, eu quero, Senhor. Eu me disponibilizo. Eu aceito. Lava o meu coração. Eu quero sair de mim mesmo para ir ao encontro do outro.
a começar daquele que está mais próximo de mim. Tem muitos casais aqui, não tem? Eu quero convidar os casais que fiquem de pé. Os casais, com a esposa, o esposo. Os que não estiverem acompanhados, pode ficar sentado, mas eu quero convidar o casal a olhar um para o outro. E você que está em casa, que também é família, que é casal, que muitas vezes passa por esses momentos de dificuldades, que muitas vezes é necessário lavar o coração do outro como uma reconciliação que hoje Deus possa fazer na vida de cada um de vocês. Eu vou pedir agora que você, esposo, olhe para sua esposa e peça perdão. Seja obediente também, olhando para a sua esposa. Peça perdão por alguma coisa que você tenha feito. Isso, seja corajoso. A esposa agora pede perdão por alguma coisa que tenha feito e que de alguma maneira tem deixado o coração do outro um pouco manchado. É assim que Deus quer fazer conosco. Vamos ficar todos de pé. E vamos pedir: lava-me, Senhor, com o teu Espírito. Porque como Pedro disse, que não aceitava que Jesus pudesse lavá-lo, mas depois Jesus, ao dizer que é necessário fazer parte, para fazer parte é preciso deixar ser lavado, nós vamos pedir isso, que primeiro o Espírito Santo possa nos lavar por inteiro, lavar o nosso pensamento, lavar o nosso coração, lavar os nossos sentimentos, lavar tudo aquilo que está dentro de nós. Nós queremos pedir hoje, para assim poder também ir ao encontro do outro. Levanta suas mãos e vamos cantar, clamando o Espírito Santo de Deus, que assim possa ser selado na nossa vida. Cante você, meu irmão, você também que nos acompanha. Estamos em oração, que a graça de Deus realmente aconteça e a ação do Espírito Santo possa nos lavar, possa nos banhar, tirar do nosso coração toda a tristeza, todo o ressentimento, todas as mágoas, tudo aquilo que tem nos impedido de ser um com o outro. Lava-nos, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Pega o seu braço, lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá para te adorar, para te adorar, para te louvar. Lava-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Lava-me, Senhor Jesus. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado. Levante a mão do seu irmão e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço, lava o meu coração, lava o meu coração, transforma a minha vida, Senhor Jesus, transforma a minha vida, Senhor, a minha casa, a minha família, lava, Senhor, de toda imundícia, lava, Senhor, de toda imundícia, lava, Senhor Jesus, lava, purifica, Senhor Jesus, purifica, Senhor Jesus. Faz um novo, Senhor Jesus. Faz um novo, pessoas Senhor. Novas, renovadas, transformadas. Vamos orando em línguas. Sobe sua voz. Deixa que o Espírito Santo ore em você agora. Permita que o Senhor vá lavando você de todas as suas enfermidades, as suas autossuficiências, o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, os julgamentos. Principalmente, Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós
para nos lavar de todo orgulho, Senhor, de toda soberba espiritual. Lava-nos, Senhor, nesta hora, porque nós queremos viver a humildade, Senhor. Nós queremos viver a humildade, a reconciliação. Nós queremos, Senhor, viver aquilo que o Senhor nos convidou a fazer, nos humilhar para nos reconciliar, para servir o outro, para reconciliar-nos. Quebra nesta hora toda divisão nos matrimônios, toda divisão entre pais e filhos. Quebra, Senhor, nesta hora com teu Espírito. Lava, Senhor, os corações que estão sujos. Aquece os corações que estão frios. Nós pedimos, Senhor, essa graça. Levanta o seu braço, meu irmão, e reza mais forte agora. Com seu braço erguido, canta mais uma vez. Lava-me, Senhor, diga. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Peça, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito. Cante. Liberta-me, Senhor, teu Espírito. Solte sua voz. Peça. E minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, diga. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. E minha alma só vocês, levanta o seu braço, só você para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor. Para te servir, para te amar, para te amar. Enche-me, Senhor. Jesus, para te servir. Canta mais uma vez isso. Para te amar. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Para reconciliar, para me humilhar, para reconciliar, para me humilhar, para me humilhar. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor Jesus. Todos os nossos pedidos e preces que nós fizemos nessa oração, nós vos apresentamos, ó Deus Pai de bondade, por teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!